O tema da aula de hoje é a Revolução Francesa, um dos mais importantes processos revolucionários da história do mundo ocidental, além de ser também um dos temas mais requisitados pelos exames vestibulares de todo o país. Então, vamos imediatamente ao início da nossa aula. Começando pela periodização. A Revolução Francesa ocorre no final do século XVIII, entre 1789 e 1799. Temos, portanto, 10 anos de um longo processo revolucionário. Nós temos aqui uma imagem com os jardins do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é patrimônio cultural mundial da humanidade e foi um castelo construído pelo absolutismo francês com o objetivo de conquistar o apoio da nobreza. O Palácio de Versalhes será um dos principais palcos dos acontecimentos da Revolução Francesa, como nós veremos a seguir. Este aqui é um roteiro geral a ser seguido pela nossa aula, mas vamos começar com algumas considerações fundamentais para que você possa compreender o desenvolvimento da aula. Vamos começar analisando a França, como a sociedade francesa se encontrava no século XVIII. Antes de mais nada, devemos dizer que a França era a sociedade de antigo regime mais tradicional de toda a Europa. Essa é uma expressão fundamental para que você compreenda a aula. Se você tem alguma dúvida em relação ao significado de sociedade de antigo regime, vamos fazer uma revisão, uma vez que esta expressão vai aparecer em vários momentos dessa aula, além de ser fundamental para que você compreenda o desenvolvimento de toda a sociedade europeia durante a Idade Moderna. Então vamos à nossa revisão. Toda vez que você encontrar a expressão sociedade de antigo regime, você deve associá-la imediatamente a essas 4 características, que são o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a influência da Igreja Católica. Vamos analisar cada um desses casos separadamente. Começando pelo absolutismo. Definindo o absolutismo, é o poder político concentrado nas mãos do rei. O rei exerce o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei é o senhor da guerra, o rei é o senhor da justiça, o rei tem autoridade religiosa. Isso na teoria, porque na prática existiam inúmeros limites ao poder do rei. Ele não poderia governar sem o apoio da nobreza, sem o apoio do clero e sem o consentimento popular. No caso da monarquia francesa, nós temos uma peculiaridade. Por lá foi construída a ideia de que o poder do rei era fundamentado na vontade de Deus, ou seja, a teoria do direito divino dos reis foi sustentada, abastecida e fortalecida na França como em nenhuma outra monarquia europeia. E o principal responsável por isso foi Luís XIV, que fez do absolutismo francês o mais respeitado e temido de todo o continente europeu. Vamos agora à segunda característica da sociedade de antigo regime, que é o mercantilismo. O mercantilismo é a política econômica do Estado Nacional moderno, cuja principal característica é a intervenção do Estado na economia e o estabelecimento de monopólios comerciais. Quem dirige a economia, obviamente, é o rei, e ele favorece aqueles grupos comerciais que lhe davam apoio. Essa constante intervenção do Estado na economia restringia a ação dos comerciantes individualmente, impedindo assim o desenvolvimento das atividades comerciais. Vamos ao nosso terceiro elemento, que é a sociedade estamental. A sociedade estamental pode ser definida como aquela em que as hierarquias sociais são estabelecidas de forma privilegiada desde o nascimento do indivíduo. Ou seja, se você nasce nobre, você morre nessa condição. O mesmo acontecendo com o servo, que mesmo trabalhando e mesmo possuindo talentos, vai morrer na condição servil. No caso da França, nós temos a seguinte divisão social. Primeiro estado e segundo estado, caracterizados pelo clero e pela nobreza, respectivamente, representam 1 e 2% da sociedade francesa.
É o grupo privilegiado e o seu principal privilégio é a isenção em relação ao pagamento de impostos. O terceiro estado, ele é extremamente heterogêneo na sua composição. Nós temos ali elementos da burguesia, camponeses, artesãos e trabalhadores os mais diversos. Esse aspecto heterogêneo do terceiro estado fará com que os interesses da burguesia sejam completamente diferentes dos interesses dos camponeses e dos artesãos. A burguesia tem dentre os seus membros banqueiros e comerciantes extremamente ricos. Eles não se identificam com as necessidades de camponeses e de artesãos. Por essa razão, a burguesia é o grupo que irá liderar todo o processo revolucionário. Ela já possui poder econômico e está agora em busca de poder político. Temos aqui do lado uma representação da sociedade estamental francesa. Nós temos o clero e a nobreza explorando o terceiro estado. O terceiro estado compõe a maioria da sociedade francesa, 97%. É o terceiro estado que realiza todas as tarefas produtivas, sendo intensamente explorado pelos membros do clero e da nobreza, primeiro e segundo estado, respectivamente. Vamos agora ao nosso quarto e último elemento da sociedade de antigo regime, que é a influência exercida pela Igreja Católica na França. Nós estamos no final do século XVIII. Mesmo com o desenvolvimento da técnica e da ciência, mesmo com a ampla difusão das ideias iluministas nesse momento, nós temos uma sociedade que ainda é extremamente influenciada pelas ideias religiosas. É daí que vem a força da Igreja Católica na França. Trata-se de uma igreja que ainda é muito rica, é proprietária de inúmeras terras, que ainda exerce uma grande influência sobre o pensamento da população francesa. E, sobretudo, uma igreja que auxilia o rei na sustentação de seu poder político e que, por isso mesmo, tem a capacidade de influenciar nas decisões de governo da monarquia. Então, terminamos esse primeiro quadro sobre a sociedade de antigo regime. Vamos analisar agora as principais características da crise econômica da sociedade francesa. Vamos então a uma análise rápida da economia francesa no final da década de 1780. Primeiro ponto de destaque: derrota para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763. Além dos enormes custos para manter uma guerra que durou 7 anos em vários continentes, a França perdeu colônias na América do Norte, no Caribe e a Índia para os ingleses. Como resultado, a França mergulhou em uma intensa crise econômica. Outro ponto de destaque: nós temos o agravamento das finanças do Estado francês devido à crise na agricultura, pois as colheitas da década de 1780 foram insuficientes. Ocorreu a elevação dos preços e da fome nesse período, aumentando assim a insatisfação popular. E para piorar ainda mais a situação, mesmo sem possuir nenhuma condição, a França ajudou os Estados Unidos na sua guerra de independência contra a Inglaterra entre 1776 e 1783. A França só entrou nessa disputa devido à intensa rivalidade que possuía com a Inglaterra. França e Inglaterra foram arquirrivais, arqui-inimigas durante todo o século XVIII. Resultado: Estado francês quebrado economicamente no final da década de 1780. Era, portanto, necessário encontrar rapidamente uma solução para o fracasso econômico da França. Então, assim, nós terminamos essa introdução para que você compreendesse o contexto da sociedade francesa no final do século XVIII. Vamos agora ao desenvolvimento do processo revolucionário, a começar pela resolução da crise econômica. Como resolver a crise econômica? Difícil responder, tema complicado. Vamos então por partes. A primeira tentativa de solução veio com a Assembleia dos Notáveis. Esta Assembleia foi convocada por Luís XVI para discutir a crise econômica. A proposta era estender o pagamento de impostos aos setores da nobreza e da Igreja Católica, uma vez que eles eram isentos do pagamento de tributos. A resposta do clero e da nobreza foi não. Eles recusaram-se terminantemente a pagar os impostos.
Resultado: o rei ficou sem base de apoio político. Além da contestação de todos os setores do terceiro estado, o rei agora perdia o apoio dos seus aliados políticos principais, clero e nobreza. A segunda tentativa veio com a convocação dos Estados Gerais. O ministro das Finanças, Jacques Necker, insiste: todos devem pagar os impostos. Essa seria a única solução para salvar os cofres do Estado francês. Mas clero e nobreza responderam novamente: não vamos pagar. Diante da indefinição, foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia reuniu o clero, a nobreza e os representantes populares, como o próprio nome diz, os Estados Gerais. Temos a representação do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Essa Assembleia não era convocada desde 1614. O objetivo da reunião extraordinária era decidir e votar a extensão dos impostos a todos os grupos sociais. Este é um indicativo claro que a situação era crítica do ponto de vista financeiro. Aqui nós temos uma imagem produzida por um autor desconhecido que foi publicada em Paris no ano de 1840. Ela representa a reunião dos Estados Gerais, momento em que clero, nobreza e terceiro estado discutiam a extensão ou não dos impostos a todos os grupos sociais. Vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento da reunião dos Estados Gerais. Nós podemos definir a reunião como uma ampla diversidade de interesses, entre clero, nobreza e terceiro estado representado pela burguesia. Nós temos, por exemplo, membros do clero e da nobreza que não abriam mão de seus privilégios, mas que, ao mesmo tempo, defendiam a limitação dos poderes do rei. Por outro lado, nós temos membros da burguesia que defendiam o fim dos privilégios do clero e da nobreza, mas que, ao mesmo tempo, desejavam a extinção de alguns impostos que pesavam sobre a economia e impediam o amplo desenvolvimento das atividades comerciais na sociedade francesa. A burguesia, ela estava lá representando o terceiro estado. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, ela estava lá para defender os seus próprios interesses. As necessidades das camadas populares do campo e da cidade não eram, de forma alguma, prioridades nesse momento. Vamos ao desencadeamento do processo revolucionário. Tradicionalmente, a votação nos Estados Gerais era feita por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Houve a tentativa por parte do terceiro estado para que a votação fosse individual. O terceiro estado, representado pela burguesia, tentava explorar o seu maior número de representantes e também alguns nobres e membros do clero dissidentes que apoiavam o fim dos privilégios da sociedade francesa. Tudo indicava para uma vitória do clero e da nobreza, pois se eles se juntassem, a votação seria sempre 2-1, 2 votos a 1. A reunião tomou uma proporção que o rei não imaginava, pois ele poderia sair dali com a sua autoridade ainda mais enfraquecida, uma vez que todos, clero, nobreza e terceiro estado, contestavam a sua capacidade de administrar o Estado francês. Por conta disso, Luís XVI mandou dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. Enfim, ele encerrou a reunião por conta própria. A resposta do terceiro estado, sob o comando da burguesia, veio com a invasão da sala de jogos da nobreza e a proclamação da Assembleia Nacional. O que isso significa? Significa que a intenção, a partir daquele momento, era elaborar uma constituição para o Estado francês. Um Estado constitucional, a elaboração de uma Constituição implicava quase que necessariamente com a influência das ideias iluministas na limitação dos poderes do rei. Nós temos aqui, então, o início de um longo processo revolucionário. Ou seja, nós percebemos que a crise econômica e financeira do Estado francês não foi resolvida aqui. Muito pelo contrário, a situação se agravou ainda mais, porque agora nós temos um início de um processo revolucionário que vai tomar as ruas, que vai tomar o campo, que vai tomar a cidade e se alastrar não somente pela França, mas por toda a Europa.
A sociedade de antigo regime francesa entrou em um turbilhão, o que significa que toda aquela hierarquia, todos aqueles privilégios passaram a ser destruídos por uma ampla insatisfação popular. O maior exemplo é a tomada da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789. Esta data, inclusive, marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Bastilha tinha um significado simbólico. A Bastilha era a prisão onde ficavam os opositores do rei. Embora ela estivesse praticamente desativada, ela tinha uma importância simbólica, como nós acabamos de falar. Tomar a Bastilha representava derrubar o absolutismo do rei, o autoritarismo do rei, a falta de liberdade política, a falta de liberdade de expressão. A partir desse momento, a Revolução Francesa tomou a cidade e, posteriormente, se alastrou pelo campo. No campo, a Revolução Francesa vai tomar uma dimensão que ficou conhecida como o Grande Medo. O Grande Medo foi um período no qual os camponeses franceses tomaram conhecimento do processo revolucionário, desencadeando uma série de ataques a castelos e saque às aldeias. Muitos nobres abandonaram as suas propriedades para fugir da fúria camponesa. Este era um claro sinal do enfraquecimento e destruição do feudalismo, dos privilégios do clero e da nobreza e do fim da exploração sobre os camponeses na sociedade francesa. Vamos agora ao desenvolvimento da aula. Durante o processo revolucionário, nós temos a definição de dois grupos políticos principais. São eles jacobinos à esquerda e girondinos à direita. Esses dois grupos são os principais responsáveis pela condução de todo o processo revolucionário. Vamos analisá-los detalhadamente. A começar pelos jacobinos, à esquerda. Os jacobinos defendiam os interesses da baixa burguesia e do povo. Defendiam propostas universais, ou seja, a intenção era atingir e beneficiar o maior número possível de indivíduos, mesmo que para isso fosse necessário adotar o radicalismo político, ou seja, adotar a força, a violência e medidas enérgicas para atingir os seus objetivos. Eles defendiam, dentre outras coisas, a divisão da propriedade privada, a tomada das terras e dos bens, do clero e da nobreza e a sua distribuição às camadas populares. Defendiam também o sufrágio universal. Nós vamos detalhar mais à frente, mas podemos dizer que isso diz respeito à ampliação da participação política popular. Do outro lado, nós temos os girondinos, à direita. Eles defendiam os interesses da alta burguesia, representada pelos banqueiros e grandes comerciantes extremamente enriquecidos. Suas propostas eram individualistas, ou seja, pretendiam beneficiar apenas o seu próprio grupo, excluindo as camadas populares dos benefícios das conquistas políticas do processo revolucionário. Eles eram contrários à radicalização política, contrários ao uso da violência, com o objetivo de defender os seus próprios interesses. Como exemplo, podemos citar a defesa do critério censitário, que dava o direito de voto somente àqueles indivíduos que tivessem a capacidade de comprovar renda ou posse de bens. Vamos agora analisar as fases da Revolução Francesa. Temos aqui uma linha do tempo com um período de 10 anos, entre 1789 e 1799. A Revolução Francesa pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é a Assembleia Nacional e a Assembleia Constituinte, caracterizada pela liderança girondina. Esse período começa em 1789 e vai até 1792. Optamos por colocar esses dois momentos em uma única fase, uma vez que o mesmo grupo está no poder, ou seja, a burguesia. A segunda fase da Revolução Francesa é a Convenção Nacional. Começa em 1792 e vai até 1794. Esse período é caracterizado pela liderança jacobina. Esse é o período mais radical e violento de todo o processo revolucionário francês. E por último, terceira e última fase é o Diretório. Temos aqui o retorno da liderança girondina. A burguesia volta ao poder. Esse período vai de 1794 a 1799.
O ano de 1799 é um marco divisor de águas, uma vez que Napoleão Bonaparte assume o poder na França. Esse período é caracterizado pela estabilização interna da sociedade francesa e pela expansão do Império Francês sob o comando de Napoleão. Vamos analisar a partir de agora cada uma das fases da Revolução Francesa. Primeiro momento, Assembleia Nacional e Assembleia Constituinte. Nós temos os girondinos instalados no poder. Perceba bem essa imagem. Nós temos aqui a representação de um desequilíbrio na sociedade francesa. Significa que a burguesia instalada no poder vai assumir a frente do processo revolucionário e vai adotar uma série de medidas para beneficiar o seu próprio grupo e excluir as camadas populares dos benefícios do processo revolucionário, como nós veremos a partir de agora. Vamos analisar detalhadamente cada uma das realizações da Assembleia Nacional e depois da Assembleia Constituinte. Você deve perceber uma coisa: daqui para frente, cada um dos privilégios do rei, do clero e da nobreza serão destruídos um a um por todas as medidas tomadas tanto pelo governo girondino quanto pelo governo jacobino, que vai tomar o poder um pouco mais à frente. Vamos começar pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este documento reconheceu o direito de resistir à tirania e à opressão, o direito à igualdade jurídica e o direito à propriedade e à liberdade. Perceba que todos esses direitos estavam ausentes na sociedade de antigo regime e que agora valem com força de lei. Outra realização da Assembleia Nacional: a eliminação dos privilégios da nobreza. O detalhe: os direitos senhoriais que ainda permitiam a exploração dos camponeses foram abolidos, revogados. Os nobres não tinham mais o direito de explorar os servos. As propriedades da igreja foram confiscadas e tivemos o fim da isenção de impostos para a nobreza e também para o clero. Mais privilégios da sociedade de antigo regime sendo destruídos. Outra realização: a Constituição Civil do Clero, um código de leis válido para a Igreja Católica. Esse documento estabeleceu que a França passaria a ser um Estado laico, ou seja, haveria separação entre Estado e Igreja Católica, com cada instituição cuidando de sua própria organização interna. Além disso, o dízimo eclesiástico foi revogado. A Igreja não poderia mais arrecadar tributos a partir desse imposto. Passamos agora para as realizações da Assembleia Constituinte. Sua principal realização foi a elaboração de um código de leis escrito válido para toda a sociedade francesa no ano de 1791. Houve a limitação do poder do rei. Isso significa que o absolutismo tinha fim na sociedade francesa. O rei não mais governava com todos os poderes concentrados em sua mão. Nós temos também o estabelecimento do critério censitário, ou seja, só teria direito ao voto o homem capaz de comprovar renda ou a posse de bens ou propriedades. Significa que as camadas populares estavam excluídas da participação política, beneficiando somente a burguesia. Outra realização: a tripartição dos poderes. No lugar do poder político concentrado nas mãos de uma única pessoa, que era o rei, foi estabelecido a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e o grupo responsável por administrar e exercer todos esses poderes era, obviamente, a burguesia. Nós temos como resultado os seguintes pontos a serem considerados. A burguesia, representada pelos girondinos, conquistou o poder político e transformou a França em uma monarquia parlamentar tal qual existia na sociedade inglesa. O rei reinava, mas não governava. As decisões de governo estavam concentradas nas mãos do parlamento. As massas populares foram excluídas da participação política, uma vez que o critério censitário só permitia a participação política daqueles que tivessem recursos financeiros. E, por fim, o rei teve o seu poder limitado.
e passou a apoiar secretamente todos aqueles que eram contrários à revolução para voltar ao poder. Ele recorreu principalmente à ajuda de seus aliados absolutistas no restante do continente europeu. Nós temos aqui mais algumas considerações a fazer ainda nessa primeira fase. Vamos a elas. A França continuava quebrada do ponto de vista econômico e ainda vivenciava uma intensa crise social. Em meio a esse contexto, no ano de 1791, nós temos os governos absolutistas da Prússia e da Áustria declarando guerra à França com o objetivo de acabar com a Revolução. Na verdade, eles estavam dando apoio ao seu aliado político, que era Luís XVI. Muitos alunos têm dúvida em relação à Prússia. Então vamos saber o que é isso. A Prússia era um dos estados independentes que formava a Confederação Germânica. A Alemanha, que nós conhecemos, na condição de Estado Nacional, só viria a se formar no ano de 1871. Dessa forma, apenas para a sua compreensão, podemos dizer que a Prússia era um território que fazia parte daquilo que hoje é a Alemanha. Voltando à nossa aula. No momento em que Prússia e Áustria fizeram a declaração de guerra, nós tivemos os jacobinos conseguindo a adesão das massas populares para formar batalhões nos exércitos e defender a França contra o ataque dos inimigos. Não havia dinheiro naquele momento para contratar mercenários ou soldados profissionais para defender a França. Quem se encarregou de fazer isso foram as camadas populares sob o comando das lideranças jacobinas. Nesse contexto, nós temos o surgimento da Marcialesa, que foi composta e mais tarde viria a se tornar o hino nacional francês, assim como acontece atualmente. Também foi nesse contexto que os jacobinos tomaram a liderança da Revolução Francesa. Esse era o início da Convenção Nacional e o fim da Assembleia Nacional e da Assembleia Constituinte. Teria início um dos períodos mais violentos e radicais da Revolução Francesa, e o primeiro a sentir isso na pele seria o próprio rei, Luís XVI. Vamos analisar a partir desse momento os motivos da traição e da morte do rei. Um dos principais motivos está relacionado com a chamada Fuga de Varennes. Em junho de 1791, Luís XVI, Maria Antonieta e o restante da família real tentaram fugir da França, tentaram fugir do processo revolucionário, tentaram fugir da sociedade que pôs fim aos seus privilégios de nascimento na condição de nobres. Antes disso, porém, eles transmitiram segredos de guerra para as monarquias absolutistas europeias. Informaram, por exemplo, que a França estava quebrada economicamente e que não havia condições de contratar mercenários para formar um exército profissional e defender o país. Dessa forma, a defesa da França estava sendo feita por amadores, por camadas populares, e essas informações eram importantes naquele contexto. Caso os revolucionários fossem derrotados, Luís XVI teria condições de retornar, concentrando novamente todos os poderes em suas mãos. Não podemos deixar de mencionar que essa ajuda dada pelas monarquias absolutistas europeias a Luís XVI era ao mesmo tempo um mecanismo de autodefesa, porque, caso a Revolução Francesa obtivesse sucesso, as ideias iluministas, as ideias revolucionárias poderiam se espalhar pelo continente europeu e, dessa forma, esses monarcas absolutistas poderiam perder o seu poder, assim como aconteceu na França. O objetivo, portanto, era restaurar o absolutismo na França e acabar com a Revolução imediatamente, antes que ela se espalhasse pelo continente. Durante a fuga, quase na fronteira com a Áustria, a família real foi capturada. Acusado de alta traição, Luís XVI foi guilhotinado em janeiro de 1793 por ordem dos jacobinos. Os jacobinos, que assumiram a liderança do processo revolucionário nesse momento, deram uma mostra clara do que estava por acontecer contra os traidores da Revolução: a morte. Vamos analisar a partir de agora a Convenção Nacional, a segunda fase do processo revolucionário,
que ocorre entre 1792 e 1794. Como nós já falamos, os jacobinos estão no poder, liderando o processo revolucionário. Vamos analisar cada uma de suas realizações. Nós temos aqui o líder máximo dos jacobinos, Maximilien Robespierre. Ele está à frente do processo e conduz uma série de novas realizações para a sociedade francesa. Começando por uma nova Constituição, que foi elaborada no ano de 1793. Sua principal característica foi o estabelecimento do sufrágio universal masculino. A Constituição anterior, a burguesa, de 1791, foi anulada, revogada, não tinha mais validade. Em seu lugar, surgiu a Constituição de 1793, com características muito mais populares. Uma de suas principais características foi o estabelecimento do sufrágio universal masculino. Podemos compreender que o sufrágio universal é o contrário do critério censitário, ou seja, para que o indivíduo tivesse direitos políticos, o direito de votar, não era preciso comprovar a renda ou a posse de bens, bastava ser um homem adulto. Próxima realização: confisco e distribuição dos bens da elite. Durante o processo revolucionário, era de fundamental importância conquistar o apoio dos camponeses. Com esse objetivo, foram criadas inúmeras leis para conquistar a máxima adesão possível desse grupo. Nós tivemos os direitos feudais sendo definitivamente extintos da sociedade francesa, ou seja, os camponeses não teriam que pagar à nobreza nenhuma obrigação servil, como existia na sociedade de antigo regime. Além disso, as terras dos nobres que fugiram da França foram loteadas e distribuídas aos camponeses que tivessem as condições de fazer a sua aquisição. Outra medida, uma das mais radicais, a criação do Tribunal Revolucionário. A criação desse tribunal coincidiu com a fase conhecida como Terror, porque, junto com o Tribunal Revolucionário, tivemos ainda a criação do Comitê de Salvação Pública, da Lei dos Suspeitos, do Comitê de Segurança Geral e da Comuna Insurrecional de Paris. O objetivo de todo esse instrumental era um só: combater os inimigos internos e externos da Revolução Francesa. As execuções foram uma rotina nesse período. Ninguém foi poupado. Nobres, padres, girondinos e inclusive jacobinos que discordavam das decisões da liderança foram sumariamente executados na guilhotina, que se transformou em um instrumento de justiça contra aqueles que traíam a revolução na concepção de Robespierre. Vamos analisar outras medidas de caráter popular: a Lei dos Preços Máximos e a instituição do ensino público. A Lei dos Preços Máximos, ou Lei do Máximo, estabeleceu o tabelamento dos preços para os gêneros de primeira necessidade. Tal medida foi extremamente importante para evitar a especulação e garantir o acesso da população aos alimentos. Afinal de contas, aquela crise financeira e de produção agrícola que estava presente no final da década de 1780 ainda não tinha sido resolvida. Tivemos ainda a instituição do ensino público, que concedeu o acesso da população à educação. Foi estabelecida uma educação laica, ou seja, uma educação não administrada pela religião. No caso da França, isso significava uma educação de orientação não católica. É importante lembrar que, antes dessa medida, na sociedade de antigo regime, só tinha acesso à educação os membros do clero e da nobreza, que eram os grupos privilegiados. Vamos analisar mais uma medida do período da Convenção Nacional, que é o fim da escravidão nas colônias francesas. Vamos analisar um mapa. Nós temos aqui em destaque a América Central e temos algumas considerações a fazer. Uma das consequências da abolição da escravidão nas colônias francesas ocorreu na ilha de São Domingos, que nós chamamos de Haiti. Nós temos aqui um mapa que demonstra o território do Haiti e da República Dominicana na atualidade. Porém, no ano de 1793, eles formavam um único território, que era a ilha de São Domingos.
Com a decisão dos jacobinos, o maior produtor mundial de açúcar saiu do mercado da noite para o dia. A ilha de São Domingos era a mais rica e lucrativa colônia francesa. Sozinha, essa ilha respondia por 75% de toda a produção mundial de açúcar. A ilha tinha 600 mil habitantes, dos quais 500 mil eram escravos. Foi nesse período que a produção de açúcar na América Portuguesa passou por um breve momento de recuperação. A medida de abolir a escravidão nas colônias francesas demonstra a universalidade das medidas tomadas pelos jacobinos. Eles não estavam apenas preocupados com liberdade, igualdade e fraternidade apenas para a sociedade francesa, mas para todo o seu entorno, inclusive para a população escrava. Vamos analisar mais dois elementos da Convenção Nacional, que são a Proclamação da República e o Calendário Revolucionário. Começando pela República. A França deixou de ser uma monarquia parlamentar para adotar um governo republicano durante a Convenção Nacional por decisão dos jacobinos. Relembrando o conceito de república. A república tem origem na Roma Antiga. A etimologia, a origem de república, vem do latim res publica, que significa coisa pública. O sentido de um governo republicano é governar para o bem comum, para o benefício da maioria, e não em favor de interesses privados. Então, esse era o objetivo dos jacobinos, pelo menos na teoria, governar em benefício da maioria da população francesa. Vamos falar agora do calendário revolucionário. Esse calendário ele tem, antes de tudo, um caráter simbólico e representativo. Os jacobinos pretendiam varrer da memória dos franceses tudo aquilo que fizesse lembrar a sociedade de antigo regime, ou seja, tudo aquilo que fizesse lembrar o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental e a influência cultural da Igreja Católica. Foi com esse propósito que eles inauguraram uma nova contagem do tempo, utilizando para isso um novo calendário. Saiu o calendário gregoriano, que era o calendário católico, e em seu lugar surge um outro, com a seguinte divisão. Nós temos aqui uma nova divisão, com outono, inverno, primavera e verão. Não vou falar de todos eles, vou frisar apenas dois. No outono, nós temos o mês do brumário, que equivale ao mês de outubro a novembro. E aqui no verão, nós temos o mês do termidor, que equivale aos meses de julho e agosto no calendário gregoriano. Importantes golpes, importantes mudanças políticas vão acontecer no mês do brumário e do termidor, como nós veremos a seguir. A partir de agora, nós temos apenas alguns breves apontamentos para demonstrar como ocorreu o fim da Convenção Nacional. A situação que se apresenta é essa aqui. Nós temos inúmeros excessos sendo cometidos pelos jacobinos, levando a uma grande divisão interna do grupo. Como até mesmo os jacobinos que discordavam de Robespierre foram guilhotinados, não havia a menor previsibilidade em relação aos rumos da Revolução. Robespierre perdia dia a dia a sua base de apoio político. Como nós dissemos, não havia segurança e nem estabilidade na sociedade francesa sob o comando de Robespierre e dos jacobinos. Foi nesse contexto que os girondinos se reorganizaram por meio de um golpe conhecido como Reação Termidoriana. Aconteceu no mês de julho, no antigo calendário gregoriano, e dessa forma eles conseguiram retornar ao poder. Robespierre foi guilhotinado no dia seguinte ao golpe, e assim nós tivemos o fim da Convenção Nacional e o início da terceira e última fase da Revolução Francesa, que é o Diretório. Vamos analisar essa última fase a partir de agora. Nós temos aqui uma comparação entre a Convenção Nacional e o Diretório. Bom, a Convenção Nacional contou com um amplo apoio popular. Porém, os excessos e o radicalismo político cometido pelos jacobinos, sob o comando de Robespierre, foram desastrosos, e assim eles perderam toda a base de apoio popular que haviam conquistado. Teve início o Diretório, que teve como principal característica uma direção política voltada para os interesses da elite, para os interesses da burguesia.
O comércio ficou totalmente liberado e sem restrições. Os setores populares arcavam com a alta dos preços e com a inflação, uma vez que a lei dos preços máximos, aquele tabelamento dos preços, ele foi cancelado, ele foi revogado. Tivemos também, nesse período, uma grande instabilidade política, porque os girondinos não conseguiram se estabelecer, não conseguiram estabilizar o poder e foram contestados o tempo todo por manifestantes populares que queriam o retorno das conquistas populares obtidas durante o governo da Convenção Nacional. Vamos agora analisar especificamente as principais realizações do governo do Diretório. Aqui o raciocínio é muito simples. Nós teremos basicamente o retorno do Estado burguês, o retorno de todas aquelas realizações que estavam de acordo com os interesses da burguesia e a exclusão das camadas populares de todo e qualquer ganho político que a Revolução pudesse oferecer nesse momento. Teremos a anulação de todas as medidas tomadas pelos jacobinos durante a Convenção Nacional. A começar pela Constituição de 1795, que estabeleceu o critério censitário, melhor dizendo, reestabeleceu o critério censitário. A partir desse momento, só teria direito ao voto aquele indivíduo que tivesse as condições de comprovar a posse de bens, renda, para que ele pudesse participar das decisões políticas. Novamente, o povo estava excluído desse processo. Segunda medida, o fim da lei dos preços máximos. Teve fim o tabelamento dos preços e, dessa forma, como havia uma carência de produtos agrícolas, de produtos para alimentação, nós tivemos uma grande elevação dos preços, beneficiando, obviamente, os grupos que cuidavam das atividades comerciais. Tivemos também a repressão contra a conspiração dos iguais, que nós vamos analisar logo à frente. E tivemos também o Terror Branco. O Terror Branco tinha um objetivo, que era perseguir e executar os líderes jacobinos. Na verdade, trata-se de uma retaliação, porque durante a Convenção Nacional, durante o período do terror, os alvos preferenciais dos jacobinos eram justamente os membros da burguesia, os girondinos. Eles estão apenas fazendo uma retaliação, uma vingança. Analisando então agora o motivo das revoltas populares contra o governo girondino, mais especificamente a conspiração dos iguais, que nós ficamos de analisar adiante. Bom, a conspiração dos iguais defendia algumas ideias, dentre elas o retorno da Constituição de 1793, que estabelecia o sufrágio universal, ou seja, a possibilidade das camadas populares terem acesso à participação política sem a necessidade de comprovarem a sua condição econômica, a sua condição financeira. Outra bandeira de luta da conspiração dos iguais foi a extensão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para toda a população francesa, beneficiando a todos e não a elite agora representada pela burguesia. Eles desejavam também o estabelecimento de uma sociedade justa e sem privilégios, porque, embora a maioria dos privilégios da sociedade de antigo regime tivessem sido derrubadas, agora nós temos um novo grupo privilegiado, a burguesia. Enfim, a conspiração dos iguais tinha um objetivo: restabelecer um governo popular na França. Porém, o movimento foi duramente reprimido e controlado pelo governo do Diretório. Mas as revoltas populares não acabaram por aqui. Aconteceram várias outras. E agora, com muita alegria, vamos para o final da nossa aula. E o nosso principal personagem é Napoleão Bonaparte. Napoleão pode ser considerado como um verdadeiro furacão que vai varrer o continente europeu. Ele conseguiu operar praticamente 2 milagres. Ele conseguiu estabilizar a França internamente e, de quebra, conquistar todo o continente europeu durante um período de 15 anos. Nós temos o golpe 18 Brumário, que foi desencadeado da seguinte forma. Nós temos aqui alguns fatores que se somaram.
Primeiro é a instabilidade interna da sociedade francesa. Nós temos sucessivas revoltas internas. São grupos populares de tendência jacobina que ameaçavam as conquistas econômicas e políticas realizadas em favor da burguesia. Essas camadas populares tentavam a todo custo retornar àquela fase das conquistas populares durante o período da Convenção Nacional e representavam, portanto, uma ameaça para as conquistas da burguesia. Do outro lado, nós temos os ataques externos efetuados pelas monarquias absolutistas. Havia por parte delas o medo de que a Revolução Francesa se espalhasse pelo continente europeu. Dessa forma, nós tivemos a formação de várias coligações para invadir a França e restaurar a monarquia absoluta. Áustria, Prússia e Rússia foram algumas das nações que lideraram essas coligações. Nós temos aqui uma observação a ser feita em relação à Inglaterra. Ela não era uma monarquia absolutista, mas era arqui-inimiga da França e tinha um especial interesse na permanência de sua instabilidade política, econômica e social. Retornando aqui ao golpe de 18 Brumário, que foi dado por Napoleão Bonaparte com o apoio da burguesia. Napoleão era um jovem general que estava obtendo uma série de vitórias para a França no exterior. Além disso, ele tinha um enorme prestígio popular e, ao mesmo tempo, tinha força suficiente para manter com mão de ferro a estabilidade exigida pela burguesia. Napoleão tinha em suas mãos a força militar. A partir desse momento, nós temos o fim desse período de grande conturbação na sociedade francesa e o início de uma nova fase, conhecida como Era Napoleônica ou Período Napoleônico, que nós veremos no nosso próximo capítulo, melhor dizendo, na nossa próxima aula. Bom, pessoal, e assim nós terminamos essa aula de Revolução Francesa. A aula foi um pouco longa, mas o tema é extremamente complexo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.